Capítulo X. 8. Magia vegeto-astromagnética. Interessa-nos neste tópico específico os banhos de ervas, as defumações e as essências sagradas. A. Banhos de ervas. As ervas mais afins à vibração original de Iori são aquelas que recebem mais diretamente as influências de Mercúrio, absorvendo suas energias específicas. Por exemplo, manjericão, maravilha, pitanga, crisântemo, morango, melão de São, folhas, flores, folhas, caetano, folhas, verbena, moreira, capim, limão, folhas. Temos também muitas outras, mas que não são facilmente conhecidas pelo seu odor ou aspecto. Essas ervas podem ser usadas em banhos, quais sejam: A1. Banhos de elevação ou litúrgicos. Essas ervas, de Mercúrio, não devem ser usadas neste tipo específico de banho. Os filhos de fé que estiverem debaixo da vibratória de Iori e necessitarem do banho de elevação deverão fazê-lo obedecendo os mesmos critérios expostos aos filhos de fé que se encontram debaixo da vibratória de Orixalá, página 177, pois somente as ervas solares, ou muito excepcionalmente as ervas lunares, poderão ser usadas neste banho litúrgico. A2. Banho de desimpregnação ou descarga. A finalidade precípua deste banho é deslocar ou eliminar as cargas negativas que ficam na aura ou corpo etérico do indivíduo, podendo até lhe causar doenças infecto-contagiosas, em virtude dessas cargas deprimirem certos elementos sanguíneos responsáveis pela guarda do organismo, o qual de fato entra em depressão. O banho de desimpregnação com as ervas de Mercúrio é muito útil no combate a todas as más, mas especialmente para os males que afetam a organização astropsíquica, repercutindo no sistema nervoso, com grande comprometimento da organização psicoemotiva. É importante frisar que livram dos filhos de fé atingidos pelas cargas as mazelas de qualquer procedência, mas muito principalmente os distúrbios endocrinos da tireoide, os da fonação e os do timo, imunidade. Para este banho, escolhe-se as ervas, que deverão ser colhidas verdes, na lua crescente principalmente, nunca na lua cheia ou minguante, na quantidade de 1, 3, 5 ou 7 ervas, de preferência colhidas, lavadas e preparadas na hora favorável de Mercúrio ou no horário vibratório de Iori, 12 às 15 horas. Após lavarmos as ervas, colocamo-las na vasilha ao lado de uma vela branca dentro de um pentagrama, e tudo isso preparado com orações, debaixo de uma corrente de pensamentos que se harmonize com a ocasião. Acrescentar-se água fervente e espera-se esfriar. Após o banho de higienização, o indivíduo volta-se para o ponto cardial sul e toma o banho de ervas, deixando o mesmo, junto com as ervas, passar pelo corpo todo, isto é, do pescoço para baixo. E bom colocar sobre os pés pequenos pedaços de carvão, que fixarão as cargas que as ervas deslocarem. Após o banho, os detritos das ervas devem ser despachados em água corrente, junto com os carvões. A3. Banho de fixação ou ritualístico. Este banho é de caráter essencialmente mediúnico, visando precipitar em maior abundância fluidos etéreo-físicos do médium. Levam em sua composição ervas de vibração original do médium e da vibração original da entidade atuante, no caso dessa ser diferente da do médium. Se forem iguais, as ervas serão somente da vibração de Iori, sendo o banho preparado como se fosse o banho de elevação. Caso as vibrações originais sejam diferentes, o banho ritualístico terá ervas da vibração original do médium misturadas com as da vibração original da entidade atuante, na proporção de 2 horas e 1, sendo preparado na mesma vasilha citada. Como neste caso a vibração original do médium é Iori, as ervas serão todas colhidas em uma hora favorável de Mercúrio, na quinzena positiva ou 211. Umbanda, a protossíntese cósmica. Branca. Após colhidas e lavadas, são colocadas na vasilha de louça branca, onde acrescentasse água quente ou água de cachoeira, rio, mar, etc. Se for água quente, colocasse a água e espera-se que esfrie, retirando-se então as folhas para despachar em mata ou rio. Se for água das diversas procedências, trituram-se as ervas e, antes de banhar-se, retiram-se os restos para despachar, coando o sumo.
Na preparação do banho deve-se acender uma vela branca dentro do hexagrama e, ao tomá-lo, o indivíduo volta-se de costas para o cardeal oeste ou leste. As ervas não passam pelo corpo e o banho não passa pela cabeça. B. Defumações asterisco. As ervas que serão queimadas devem ter sido colhidas na lua nova ou crescente, numa hora favorável de Mercúrio e postas para secar à sombra, ficando claro que só se queimam ervas secas no braseiro de barro. As defumações podem ser feitas em qualquer lua ou horário, desde que a colheita tenha obedecido aos critérios citados. As ervas usadas, na quantidade de 1, 3, 5 ou 7, devem neste caso ser misturadas com casca seca de limão. Esta defumação serve também para descarregar uma gira de terreiro, o ambiente doméstico, etc. No caso do indivíduo querer revitalizar-se, deverá queimá-las numa hora favorável de Mercúrio, de preferência no horário diurno, voltando-se para o ponto cardeal oeste ou leste, recebendo a fumaça pela frente e pelas costas. Poderá também usá-las para revitalizar o organismo físico, astral e mental, juntamente com as luzes de velas vermelha, amarela e azul, respectivamente, e, é claro, debaixo de orações. Correntes de pensamentos condizentes com o ato. C. Essências sagradas. Esses banhos deverão ser usados em qualquer fase da lua, em qualquer horário e devem obrigatoriamente passar pela cabeça. Para seu preparo e uso, consultar a página 181, com mentalização na cor vermelha. Pura. As essências ** que mais se harmonizam com a vibração de Iori são benjoim, alfazema, jasmim. 9. Lei de Pemba, identificação. As entidades atuantes na corrente astral de Ambanda, nas 7 vibrações originais, dividem-se em 3 planos, o dos orixas, o dos guias e o dos protetores. Na lei de Pemba as entidades podem se identificar num desses 3 planos. Vejamos os sinais de Iori. A banda ou vibração forma é a de crianças, cuja flecha é sinuosa. Direção e impulso. C. A raiz identifica o plano da entidade, as ordens e direitos, tipos de trabalho, movimentos, etc. Asterisco. As defumações relativas ao corpo mental são, para os nativos de Gêmeos, alfazema, incenso, benjoim, para os nativos de Virgem, benjoim, mirra, alfazema. ***, o caboclo Senhor Sete Espadas deu 3 essências ideais que deverão ser utilizadas assim, para os nativos de Gêmeos, jasmim. Para os nativos de Virgem, benjoim. 212. Bloqueio e condução lenta. B. A chave, identifica a vibração original. Iori, Lei de Pemba. Capítulo Xi. 10 Exu guardião da vibratória de Iori. Os 7 orixas menores têm seus emissários da luz para as sombras, os Exus guardiães, que são serventias e elemento de ligação com cada um deles. Assim, temos Tupanzinho Exu Tiriri Ariri Exu Mirim ORI Exu Toquinho Iar Exu Ganga Damião Exu Manguinho do Exu Lalu Cosme Exu Veludinho da Meia-Noite. Demos somente os Exus guardiães que são serventias dos orixas, sendo praticamente impossível citar o nome de todos os Exus guardiães dos guias e protetores. Vibração original de Iemanjá. Conceito. O termo sagrado Iemanjá primitivamente era Iemaniarte. Muito mais tarde foi fonetizado como Iemanjá. Mais recentemente outros povos, inclusive os africanos ocidentais, fonetizaram esse termo sagrado como Iomumoejá. Traduzindo esses termos ou vocábulos segundo a coroa da palavra, através do alfabeto adâmico, teríamos potência geradora das almas Lhe, mãe, Omo, filho, EJA, peixe. Mãe cujos filhos são peixes, a humanidade surgindo das águas oceânicas, peixe no sentido de fertilidade, senhora da natureza ou fertilidade, a divina mãe do cosmo. O princípio das águas, águas como fonte da vida física. O eterno feminino, o princípio natural, que atua na natureza. Traduzindo silabicamente, ou por fonemas, teremos
Iemanjá, princípio gerante Men-Omar, a água, lei das almas e a matriz, maternidade, potência criadora. Iemanjá, portanto, traduz, a senhora da vida, o princípio duplo gerante, o princípio passivo incriado, a maternidade cósmica, no sentido de transformar a substância etérica. 2. Atividade espiritual kármica. A vibração de Iemanjá reflete o segundo princípio, ou seja, o princípio passivo gerante, duplo gerante, atuando na humanidade e também na natureza. Em conjunto com Orixalá, é a senhora primaz da energia mental condensadora que atua na humanidade. É também senhora do elemento água, ou seja, dos elementos fluentes, com seus fluxos e refluxos. A maioria das entidades que se apresentam na Umbanda como sendo da vibratória de Iemanjá usam a roupagem fluídica de caboclas. No entanto, há também entidades masculinas, que se encontram nos entrecruzamentos vibratórios coordenados das 7 vibrações originais, como veremos adiante. Assim como as entidades das vibrações originais de Orixalá e Iori, são seres espirituais oriundos de pátrias siderais distantes. Embora muitos elementos da vibratória de Iemanjá tenham encarnado no início do planeta Terra, já no seio da então poderosíssima raça vermelha. Quando dissemos muitos e não todos os elementos, é porque os demais ficaram no plano astral relativo ao planeta Terra, orientando por cima aqueles que tinham descido através do encarne em um corpo físico, é claro. Muitos deles se foram para suas pátrias originais ou evoluem em paramos cósmicos inatingíveis à própria imaginação terrena. Em verdade, esses seres espirituais, embora para efeitos terrenos trabalhem com a luz polarizada e correntes eletromagnéticas refletidas da Lua, são de outras galáxias, estando em missão no planeta Terra. Foram essas entidades que promoveram com os arquitetos ou prepostos de Jesus. 213. Iemaniarte, Iemoejá, Iemanjá. Umbanda, a protossíntese cósmica. Gênese planetária, como muitos contribuíram para a antropogênese e a formação de toda a FIS. São, pois, a maternidade cósmica, o princípio espiritual atuando na energia ou substância etérica. Em caráter hierático, correspondem ao amor cósmico, que em comunhão com a sabedoria cósmica formam a protossíntese cósmica ou a Umbanda. São entidades capacitadas na geração de novos recursos e novas formas para a humanidade, e em especial para a coletividade do movimento umbandista da atualidade. São fontes de luz e amor superior para os filhos de fé terráqueos. São veneráveis e augustos representantes do governo oculto do cosmo. Em se tratando de magia etéreo-física, atuam muito diretamente no campo mental e no plano astral, fazendo fluir suas energias num constante ciclo e ritmo, tudo visando a manutenção vibratória do planeta Terra, usando para isso os influxos do magnetismo lunar e também os grandes deslocamentos de massas líquidas através dos oceanos. Equilibram o eixo magnético terrestre, fornecendo um equilíbrio planetário, tanto fisicamente como etericamente. Equilibram e neutralizam certas forças hidrotelúricas movimentadas por entidades comandantes das trevas que, embora encarceradas no mal e no enrijecimento espiritual, contribuem para que seja cumprida a lei divina. São sumamente portentosas as entidades de Iemanjá no combate à magia negra, pelos motivos já expostos. Embora trabalhando muito mais em nível de plano astral e mental, essas entidades são sumamente importantes em seus trabalhos em prol do movimento umbandista. 3. Grafia sagrada ou lei de Pemba. Dentro do grafismo ou escrita sagrada, o alfabeto que traduz os equivalentes vibratórios de ordem astral, clichês astrais que, quando ativados, produzem ações várias, é o dito adâmico. O termo sagrado Iemanjá assim se expressa. Nesse alfabeto original, que tem equivalências vibratórias na magia astroetéreo-física. Além dos sinais sagrados, daremos também seus valores numéricos, que além da quantidade expressam qualidade, através da unidade letra-som. 4. Os 7 orixás, os guias, os protetores. Os 7 orixás menores são o que representam aqui, no planeta Terra, em seu plano físico e astral, o orixá ancestral. Os 7 orixás menores da vibração de Iemanjá são
1. Cabocla alhara. 2. Cabocla estrela do mar. 3. Cabocla do mar. 4. Cabocla indaiá. 5. Cabocla inhaçã. 6. Cabocla nanamburucum. 7. Cabocla oxum. Abaixo dessas entidades, temos os guias. São guias da vibratória de Iemanjá. Caboclo do mar, Cabocla Cinda, Cabocla Sete Luas, Cabocla Jussanã, Cabocla Jandira e outros. Logo abaixo, dentro da hierarquia sagrada, temos os protetores. Dentre eles, citaremos 214. Lei de Pemba em sentido vertical, de baixo para cima. Centralização. Capítulo Xi. Cabocla Lua Nova, Cabocla Rosa Branca, Caboclo da Praia, Cabocla Jace, Cabocla da Concha Dourada, Caboclo Sete Conchas e outros. 5. A atuação dessas entidades. Essas entidades, tais quais as de Orixalá, no grau de orixás menores, não baixam, podendo fazê-lo muito raramente e quando encontram médios com acentuada elevação moral mediúnica. Quando abaixam no reino, descem em seus médiuns, fazem-no. Dando mensagens quase sempre de caráter geral. Excepcionalmente dão consultas. As entidades no grau de guias já baixam mais constantemente, mas em caráter geral são raras as aparições dessas entidades nos terreiros da atualidade. Gostam de mediunizar seus aparelhos em outras modalidades mediúnicas, tais como clarividência, clareaudiência, psicografia intuitiva, irradiação intuitiva e sensibilidade psicoastral. Muitas dessas entidades, os guias de Iemanjá, baixam na faixa vibratória de Oxóssi, claro que dentro dos entrecruzamentos coordenados da lei. As entidades no grau de protetores também não estão presentes constantemente, mas já são mais atuantes que os orixás e os guias. Dão consultas, trabalham educando e são mestres nos desmanchos de trabalhos oriundos da manipulação da baixa magia. Suas correntes eletromagnéticas vêm pela água do mar, carreando fortes influxos lunares, sendo por causa disso que gostam de trabalhar com água do mar, flores ou mesmo água comum. São também importantíssimos os trabalhos dos mensageiros de Iemanjá, os quais higienizam completamente o campo mental dos médios e do terreiro, bem como neutralizam as correntes vampirizantes que se projetam sobre os médiuns ou sobre o ambiente astroetérico do terreiro. Como as entidades da faixa de Orixalá, os da faixa vibratória de Iemanjá são auxiliares por cima de outras entidades que trabalham aqui por baixo. 6. Manifestações mediúnicas. Essas entidades atuam no corpo astral do médium na região do chakra frontal, em sânscrito, chakrasna, que tem sua equivalência no corpo denso na glândula hipófise e região 215. Umbanda, a protossíntese cósmica. Hipotalâmica, produzindo na fenomênica mediúnica ligeiras alterações fisionômicas, belas, serenas e suaves, psíquicas, vocais, etc. Atuam também na região cervical e na região precordial, no plexo cardíaco do corpo físico denso. Seus fluidos de contato vêm pela cabeça, braços e joelhos. Dão um balanço geral em todo o corpo do médium, levantando os braços em sentido horizontal e tremulando as mãos, arfando um pouco o tórax pela elevação respiratória e balançando a cabeça. Tomam então o controle do médium, emitindo um som mantrânico que, sendo de rara beleza e harmonia, predispõe os seres a todas as correntes espirituais superiores. Suas preces cantadas também são de rara beleza, pausadas ou em staccato, sempre exaltando as forças da natureza. Seus pontos riscados são de contornos longos e abertos, verdadeiros yantras asterisco de aberturas no campo mental e verdadeiros clichês de ordem astral, dão logo a flecha, a chave e a raiz. 7. Relações da vibratória de Iemanjá. Como todas as demais linhas, a linha espiritual ou vibração original de Iemanjá se relaciona com particulares vibrações, que são 8. Magia vegeto-astromagnética. Interessa-nos neste tópico específico os banhos de ervas, as defumações e as essências sagradas. A. Banhos de ervas.
As ervas mais afins à vibração original de Iemanjá são aquelas que recebem mais diretamente as influências lunares, absorvendo suas energias específicas. Pariparoba, folhas e flores de rosa, folhas de avenca, panaceia, folhas e flores de violeta, picão do mato, arruda fêmea, colhida à noite, manacá, quitoco. Temos também muitas outras, que são facilmente reconhecidas pelo seu odor ou perfume desagradável ou sem cheiro. Estas ervas podem ser usadas em banhos, quais sejam. A1. Banhos de elevação ou litúrgicos. São banhos utilizados por médiuns já iniciados, aqueles que são considerados prontos ou prestes a sê-lo. O porquê de assim ser é em virtude deste banho movimentar certas energias de ordem psíquica, podendo trazer sérios distúrbios se o médium que for usá-lo não estiver nas condições acima citadas. Este banho liga o médium com o seu eu interior, fazendo-o elevar-se a níveis superiores de consciência, sendo por isso elo de ligação com os mentores do dito médium. O preparo deste banho é o seguinte: escolher 3, 5 ou 7 qualidades dentre as ervas indicadas, colhendo as verdes, na lua nova ou crescente, na hora planetária da lua. Vide adendo no final do capítulo, logo colocando-as em uma vasilha de louça branca ou ágata. Após lavá-las bem, dentro ainda da hora planetária lunar, adicionar-na. Asterisco. O caboclo Senhor Sete Espadas referiu-se a yantra como uma dança cósmica, a movimentação das linhas de forças, as quais estão expressas no ponto riscado, na Lei de Pemba. 216. A. Cor vibratória amarelo. B. Mantra Aba. C. Geometria sagrada reta. D. Número sagrado 2. E. Signo zodiacal Câncer. F. Astro regente Lua. G. Dia propício segunda-feira. H. Força sutil e hídrica. I. Elemento, energia água, energia mental. J. Ponto cardial oeste, sudoeste. L. Metal prata. M. Mineral ágata, cristais leitosos. N. Neuma Kimu. A0. Horário vibratório das 18 às 21 horas. P. Letra sagrada associada ao signo zodiacal HQ. Letra sagrada associada ao astro regente. BR. Vogal sagrada S. Essência volátil líquida verbena. T. Flor sagrada rosas brancas e erva sagrada panaceia. V. Erva de Exu bananeira. X. Arcanjo tutor Rafael. Y. Chefe de legião cabocla Alharas. Exu guardião indiferenciado. Exu pomba gira. Capítulo X. Vasilha água do mar ou de mina, enfim, água pura. Após a colocação da água na vasilha, acende-se uma luz de lamparina sobre uma mesa, a lamparina dentro de um pentagrama, R, em louvor à vibração de Iemanjá. Inicia-se então a trituração das ervas, sendo essa feita com as mãos bem limpas, limpas com álcool e com a corrente de pensamentos o mais puro possível. Após a trituração, coa-se, retirando o resto das folhas, estando o sumo pronto para ser usado, se possível dentro ainda da hora favorável da lua. Para se usar o banho de elevação, tomasse primeiro o banho de higienização física. Logo a seguir, tomasse esse banho passando pela cabeça, fato esse primordial. Deve-se, se possível for, ficar de costas para o cardial oeste ou leste, absorção de forças, energias, respirando-se lenta e profundamente. Não se enxugue por um período de 3 minutos, para que possa haver plena transfusão e precipitação de elementos de ordem mental, astral e física. Repetir esse banho sempre que sentir essa necessidade, ou quando for para a sua sessão. Caso fique difícil ao filho de fé, mesmo depois das explicações que daremos no final do capítulo a respeito das horas planetárias, tome-se o banho de elevação dentro do horário vibratório de Iemanjá, que é das 18 às 21 horas, podendo-se tomar também na segunda-feira, que é o dia da vibratória de Iemanjá. A2. Banho de desimpregnação ou descarga. A finalidade precípua deste banho é deslocar ou eliminar as cargas negativas que ficam agregadas no aura ou corpo etérico do indivíduo, combatendo mormente os males que afetam a sua organização astroetérica, influindo na parte psicoemotiva do ser e podendo acarretar graves distúrbios cardiocirculatórios, as chamadas doenças psicossomáticas. A colheita e preparação das ervas segue os moldes do litúrgico. Uma vez lavadas, colocamos as ervas na vasilha de louça branca, com a vela e o pentagrama.
Acrescentar-se água fervente e espera-se esfriar. Após o banho de higienização, o indivíduo volta-se para o ponto cardial sul e toma o banho de ervas do pescoço para baixo, colocando sob os pés pequenos pedaços de carvão, que fixarão as cargas que as ervas deslocarem. Com o aura limpo, o indivíduo torna-se menos suscetível a contrair doenças de origem psicogênica, asma, dermatoses, problemas articulares, enxaquecas, verrugas e até certas disritmias cerebrais, as quais são taxadas de pequeno mal ou mesmo as mais graves. É até normal indivíduos com esses tipos de sobrecargas terem muitos problemas hormonais tais como obesidade, diabetes, transtornos do metabolismo lipoproteico e até gonadal e outras tantas doenças de difícil diagnóstico e terapêutica pela medicina oficial ou acadêmica. Mas voltando ao banho de descarga, após o mesmo ser tomado, os detritos das ervas devem ser retirados do corpo após 1 a 3 minutos. Devendo ser colocados em algum recipiente de vidro, isolante, juntamente com o carvão, devendo ambos ser despachados em água corrente, sem o vidro, é claro. A3. Banho de fixação ou ritualístico. Este banho é de caráter essencialmente mediúnico, visando precipitar em maior abundância fluidos etéreo-físicos do médium. Leva em sua composição ervas de vibração original do médium e da vibração original da entidade atuante, no caso dessa ser diferente da do médium. Se forem iguais, as ervas serão somente da vibração de Iemanjá, sendo o banho preparado como se fosse de elevação. Caso as vibrações originais sejam diferentes, o banho ritualístico terá ervas da vibração original do médium misturadas com as da vibração original da entidade atuante, na proporção de 2 horas e 1. Sendo preparado na mesma vasilha de louça branca. Como neste caso a vibração original do médium é Iemanjá, as ervas serão todas colhidas em uma hora favorável da lua, na quinzena positiva ou branca. Na preparação do banho deve ficar sobre a mesa uma vela branca acesa dentro do hexagrama e, ao tomá-lo, do pescoço para baixo e sem que as ervas passem pelo corpo, o indivíduo volta-se de costas para o cardial oeste ou leste. 217. Umbanda, a protossíntese cósmica. B. Defumações asterisco. Nas defumações, as ervas que serão queimadas devem ter sido colhidas na lua nova ou crescente, numa hora favorável da lua, e postas para secar à sombra, ficando claro que só se queimam ervas secas no braseiro de barro. As defumações podem ser feitas em qualquer lua ou horário, desde que a colheita tenha obedecido ao critérios citados. As ervas a serem usadas na quantidade de 1, 3, 5 ou 7 devem neste caso ser misturadas com casca de limão. Esta defumação serve também para descarregar uma gira de terreiro, o ambiente doméstico, etc. No caso do indivíduo querer revitalizar-se, deverá queimá-las numa hora favorável da lua, de preferência no horário diurno, voltando-se para o ponto cardial oeste ou leste, recebendo a fumaça pela frente e pelas costas, também usando as luzes de velas vermelha, amarela e azul para revitalizar respectivamente os organismos físico, astral e mental, tudo debaixo de orações e correntes de pensamentos condizentes com o ato. C. Essências sagradas asterisco. Esses banhos deverão ser usados em qualquer fase da lua e em qualquer horário, passando obrigatoriamente pela cabeça. Seu preparo e uso obedece os critérios da página 181, com mentalização da cor amarelo pálido. As essências que mais se harmonizam com a vibração de Iemanjá são verbena, açucena, rosa, etc. 9. Lei de Pemba, identificação. As entidades atuantes na corrente astral de Umbanda dividem-se em 3 planos, o dos orixás, o dos guias, o dos protetores. Na lei de Pemba as entidades podem se identificar num desses 3 planos. Vejamos os sinais de Iemanjá. A banda ou vibração forma é a de caboclos, cuja flecha é curva. Vide explicações página 181. B. A chave, identifica a vibração original. C. A raiz, identifica o plano da entidade, as ordens e direitos, tipos de trabalho, movimentos, etc. Resumamos.
Iemanjá, Lei de Pemba. Asterisco. As defumações relativas ao corpo mental são, para os nativos de Câncer, benjoim, mirra e verbena. As essências que aconselhamos para os filhos de Iemanjá, principalmente, para mulheres, essência de rosas, para os homens, essência de verbena. 218. Capítulo Xi. 10 Exu guardião da vibratória de Iemanjá. Os 7 orixás menores têm seus emissários da luz para as sombras, os Exus guardiães, que são serventias e elemento de ligação com cada um deles. Assim, temos Cabocla Era Exu Pombagira, Cabocla Estrela do Mar, Exu Carangola, Cabocla do Mar, Exu Macangira, Cabocla Indaiá, Exu Nangue, Cabocla Inhaçã, Exu Maré, Cabocla Nanamburucum, Exu Gererê, Cabocla Oxum, Exu do Mar. Demos somente os Exus guardiães, que são serventias dos orixás, sendo praticamente impossível citar o nome de todos os Exus guardiães dos guias e protetores. Bem, paciente e tolerante filho de fé e amigo leitor, expusemos de maneira simples, e ainda usando a vestimenta, embora leve, das adaptações necessárias ao movimento umbandista da atualidade, os conceitos relativos, em sua parte esotérica, sobre as 7 linhas da Umbanda ou as 7 vibrações originais, que são a mesma coisa. Após esses conceitos, precisamos fazer entender ao filho de fé que as 7 vibrações originais ou as 7 linhas não são independentes umas das outras, e sim que existem profundos entrelaçamentos vibratórios entre elas, sabiamente coordenados pelas leis do astral superior. Esses entrelaçamentos vibratórios nos dão a entender que as 7 linhas da corrente astral de Umbanda funcionam como um complexo veículo da lei divina e que o movimento desse veículo é feito em bloco, e não isoladamente, como a priori pode parecer. Assim, as 7 vibrações originais têm pontos em comum umas com as outras, naquilo que chamamos de intermediação vibratória coordenada. Essa intermediação vibratória coordenada coloca o sistema todo em movimento, é como se as 7 vibrações originais fossem ligadas umas às outras por elos, sendo esses elos os intermediários de uma vibração para outra, e vice-versa. O filho de fé pesquisador e perquiridor já deve estar entendendo quanto são grandes, em movimentos de forças espirituais, os entrelaçamentos coordenados. Razão de ser da protossíntese religio-científica. Vejamos, pois, de maneira bem objetiva, como funcionam esses entrecruzamentos ou entrelaçamentos vibratórios entre os orixás menores, guias e protetores das 7 vibratórias ou 7 linhas da Umbanda da atualidade. 219. Umbanda, a protossíntese cósmica. Vibração original de Orixalá e suas intermediações ou entrelaçamentos vibratórios coordenados. 220. Capítulo Xi. Vibração original de Ogum e suas intermediações ou entrelaçamentos vibratórios coordenados. 221. Umbanda, a protossíntese cósmica. Vibração original de Oxóssi e suas intermediações ou entrelaçamentos vibratórios coordenados. 222. Capítulo Xi. Vibração original de Xangô e suas intermediações ou entrelaçamentos vibratórios coordenados. 223. Umbanda, a protossíntese cósmica. Vibração original de Yorimá e suas intermediações ou entrelaçamentos vibratórios coordenados. 224. Capítulo Xi. Vibração original de Iori e suas intermediações ou entrelaçamentos vibratórios coordenados. 225. Umbanda, a protossíntese cósmica. Vibração original de Iemanjá e suas intermediações ou entrelaçamentos vibratórios coordenados. 226. Capítulo Xi. Neste instante, o filho de fé adrede preparado, o mesmo acontecendo com o leitor amigo, deve ter percebido o quanto são sábias e benevolentes as leis superiores,
pois nos entrelaçamentos vibratórios observamos que na corrente astral de Umbanda se trabalha em conjunto. Mesmo sabendo-se que cada linha ou vibração original tem uma tarefa especial, mas que pelas intermediações ficam quaisquer vibrações aptas a desempenhar quaisquer funções. Esses entrelaçamentos, em primeiro plano, são os do karma. São entrelaçamentos propulsores de ações e reações, tudo visando a evolução e, é claro, ao progresso de todos. Com o ressaltado, fica claro que a Umbanda não é esta ou aquela linha em separado, mas sim o conjunto harmônico de suas puras vibrações que a todos envolvem. Bem, o que nos tínhamos proposto a mostrar, mostramos, faltando somente algumas pequenas informações para, sem perda de tempo, entrarmos no conceito de linhas aceito pela maioria dos filhos de fé encarnados no atual momento do movimento umbandista, e em seguida mostrarmos como funciona o horário vibratório dos orixás, dando nesse momento alguns conceitos sobre o que sejam os orixás. Dentro dessas 7 faixas ou vibrações espirituais, além dos orixás menores, temos os guias e protetores, os quais obedecem o entrelaçamento vibratório do orixá menor. Exemplo, o caboclo Xangô Pedra Preta é Xangô, sendo intermediário para a vibração original de Iorimá. Assim, todas as entidades espirituais que estão debaixo do comando vibratório de Xangô Pedra Preta serão intermediárias de Xangô para Iorimá, assim acontecendo em qualquer vibratória com os 42 orixás menores. Até o presente momento, expusemos aos filhos de fé o conceito sobre as 7 linhas ou as 7 vibrações originais segundo os arquivos das escolas iniciáticas do astral superior num templo sede, que no linguajar de terreiro denomina-se Aruanda, ou templo cósmico. Deixemos agora esses conceitos buscados em sua fonte original para sentirmos como as grandes massas populares que acorrem aos terreiros entendem as 7 linhas, que por lá chamam de os 7 orixás ou 7 linhas mesmo, não conhecendo o termo vibração original nem como sinônimo de linha. Assim é que, na augusta confraria do astral, achou-se por bem permitir que os vários filhos de fé que chegaram e continuam chegando aos terreiros não tivessem muitas arestas a parar naquilo que tinham como concepção religiosa. Na verdade, a grande maioria não tinha arraigamento. Capítulo X 8. Magia vegeto-astromagnética. Interessa-nos neste tópico específico os banhos de ervas, as defumações e as essências sagradas. A. Banhos de ervas. As ervas mais afins à vibração original de Iori são aquelas que recebem mais diretamente as influências de Mercúrio, absorvendo suas energias específicas. Por exemplo, manjericão maravilha, pitanga crisântemo, morango melão de São, folhas e flores, folhas, caetano, folhas, verbena moreira, capim limão, folhas. Temos também muitas outras, mas que não são facilmente conhecidas pelo seu odor ou aspecto. Essas ervas podem ser usadas em banhos, quais sejam: A1. Banhos de elevação ou litúrgicos. Essas ervas, de Mercúrio, não devem ser usadas neste tipo específico de banho. Os filhos de fé que estiverem debaixo da vibratória de Iori e necessitarem do banho de elevação deverão fazê-lo obedecendo os mesmos critérios expostos aos filhos de fé que se encontram debaixo da vibratória de Orixalá, página 177, pois somente as ervas solares, ou muito excepcionalmente as ervas lunares, poderão ser usadas neste banho litúrgico. A2. Banho de desimpregnação ou descarga. A finalidade precípua deste banho é deslocar ou eliminar as cargas negativas que ficam na aura ou corpo etérico do indivíduo, podendo até lhe causar doenças infecto-contagiosas em virtude dessas cargas deprimirem certos elementos sanguíneos responsáveis pela guarda do organismo, o qual de fato entra em depressão. O banho de desimpregnação com as ervas de Mercúrio é muito útil no combate a todas as más mas especialmente para os males que afetam a organização astropsíquica, repercutindo no sistema nervoso, com grande comprometimento da organização psicoemotiva.
É importante frisar que livram dos filhos de fé atingidos pelas cargas, as mazelas de qualquer procedência, mas muito principalmente os distúrbios endocrinos da tireoide, os da fonação e os do timo, imunidade. Para este banho, escolhe-se as ervas, que deverão ser colhidas verdes, na lua crescente principalmente, nunca na lua cheia ou minguante, na quantidade de 3. 5 ou 7 ervas, de preferência colhidas, lavadas e preparadas na hora favorável de Mercúrio ou no horário vibratório de Iori, 12 às 15 horas. Após lavarmos as ervas, colocamo-las na vasilha ao lado de uma vela branca dentro de um pentagrama, e tudo isso preparado com orações, debaixo de uma corrente de pensamentos que se harmonize com a ocasião. Acrescentar-se água fervente e espera-se esfriar. Após o banho de higienização, o indivíduo volta-se para o ponto cardial sul e toma o banho de ervas, deixando o mesmo, junto com as ervas, passar pelo corpo todo, isto é, do pescoço para baixo. E bom colocar sobre os pés pequenos pedaços de carvão, que fixarão as cargas que as ervas deslocarem. Após o banho, os detritos das ervas devem ser despachados em água corrente, junto com os carvões. A3. Banho de fixação ou ritualístico. Este banho é de caráter essencialmente mediúnico, visando precipitar em maior abundância fluidos etéreo-físicos do médium. Levam em sua composição ervas de vibração original do médium e da vibração original da entidade atuante, no caso dessa ser diferente da do médium. Se forem iguais, as ervas serão somente da vibração de Iori, sendo o banho preparado como se fosse o banho de elevação. Caso as vibrações originais sejam diferentes, o banho ritualístico terá ervas da vibração original do médium misturadas com as da vibração original da entidade atuante, na proporção de 2 horas e 1, sendo preparado na mesma vasilha citada. Como neste caso a vibração original do médium é Iori, as ervas serão todas colhidas em uma hora favorável de Mercúrio, na quinzena positiva ou 211. Umbanda, a protossíntese cósmica. Branca. Após colhidas e lavadas, são colocadas na vasilha de louça branca, onde acrescentasse água quente ou água de cachoeira, rio, mar, etc. Se for água quente, colocasse a água e espera-se que esfrie, retirando-se então as folhas para despachar em mata ou rio. Se for água das diversas procedências, trituram-se as ervas e, antes de banhar-se, retiram-se os restos para despachar, coando o sumo. Na preparação do banho deve-se acender uma vela branca dentro do hexagrama e, ao tomá-lo, o indivíduo volta-se de costas para o cardial oeste ou leste. As ervas não passam pelo corpo e o banho não passa pela cabeça. B. Defumações asterisco. As ervas que serão queimadas devem ter sido colhidas na lua nova ou crescente, numa hora favorável de Mercúrio e postas para secar à sombra, ficando claro que só se queimam ervas secas no braseiro de barro. As defumações podem ser feitas em qualquer lua ou horário, desde que a colheita tenha obedecido aos critérios citados. As ervas usadas, na quantidade de 3, 5 ou 7, devem neste caso ser misturadas com casca seca de limão. Esta defumação serve também para descarregar uma gira de terreiro, o ambiente doméstico, etc. No caso do indivíduo querer revitalizar-se, deverá queimá-las numa hora favorável de Mercúrio, de preferência no horário diurno, voltando-se para o ponto cardial oeste ou leste, recebendo a fumaça pela frente e pelas costas. Poderá também usá-las para revitalizar o organismo físico, astral e mental, juntamente com as luzes de velas vermelha, amarela e azul respectivamente e, é claro, debaixo de orações. Correntes de pensamentos condizentes com o ato. C. Essências sagradas. Esses banhos deverão ser usados em qualquer fase da lua, em qualquer horário e devem obrigatoriamente passar pela cabeça. Para seu preparo e uso, consultar a página 181, com mentalização na cor vermelha. Pura. As essências ** que mais se harmonizam com a vibração de Iori são benjoim, alfazema, jasmim. 9. Lei de Pemba, identificação. As entidades atuantes na corrente astral de Umbanda, nas 7 vibrações originais, dividem-se em 3 planos, o dos orixás, o dos guias e o dos protetores.
Na lei de Pemba, as entidades podem se identificar num desses três planos. Vejamos os sinais de Iori. A banda ou vibração forma é a de crianças, cuja flecha é sinuosa. Direção e impulso. C. A raiz identifica o plano da entidade, as ordens e direitos, tipos de trabalho, movimentos, etc. Asterisco. As defumações relativas ao corpo mental são, para os nativos de Gêmeos, alfazema, incenso, benjuim, para os nativos de Virgem, benjuim, mirra, alfazema. Asterisco. O caboclo Senhor Sete Espadas deu três essências ideais que deverão ser utilizadas assim, para os nativos de Gêmeos, jasmim, para os nativos de Virgem, benjuim. 212. Bloqueio e condução lenta. B. A chave identifica a vibração original. Iori, Lei de Pemba. Capítulo Xi. 10. Exu guardião da vibratória de Iori. Os 7 orixás menores têm seus emissários da luz para as sombras, os Exus guardiães, que são serventias e elemento de ligação com cada um deles. Assim, temos Tupanzinho Exu Tiriri Ariri Exu Mirim ORI Exu Toquinho Iar Exu Ganga Damião Exu Manguinho do Exu Lalu Cosme Exu Veludinho da Meia-Noite. Demos somente os Exus guardiães que são serventias dos orixás, sendo praticamente impossível citar o nome de todos os Exus guardiães dos guias e protetores. Vibração original de Iemanjá. Conceito. O termo sagrado Iemanjá primitivamente era Iemaniarte. Muito mais tarde foi fonetizado como Iemanjá. Mais recentemente outros povos, inclusive os africanos ocidentais, fonetizaram esse termo sagrado como Iomumoejá. Traduzindo esses termos ou vocábulos segundo a coroa da palavra, através do alfabeto adâmico, teríamos potência geradora das almas Lhe, mãe, Omo, filho, EJA, peixe. Mãe cujos filhos são peixes, a humanidade surgindo das águas oceânicas, peixe no sentido de fertilidade, senhora da natureza ou fertilidade, a divina mãe do cosmo. O princípio das águas, águas como fonte da vida física. O eterno feminino, o princípio natural, que atua na natureza. Traduzindo silabicamente, ou por fonemas, teremos Iemãe, princípio gerante men ao mar, a água, lei das almas e a matriz, maternidade, potência criadora. Iemanjá, portanto, traduz, a senhora da vida, o princípio duplo gerante, o princípio passivo incriado, a maternidade cósmica, no sentido de transformar a substância etérica. 2. Atividade espiritual kármica. A vibração de Iemanjá reflete o segundo princípio, ou seja, o princípio passivo gerante, duplo gerante, atuando na humanidade e também na natureza. Em conjunto com Orixalá, é a senhora primaz da energia mental condensadora que atua na humanidade. É também senhora do elemento água, ou seja, dos elementos fluentes, com seus fluxos e refluxos. A maioria das entidades que se apresentam na Umbanda como sendo da vibratória de Iemanjá usam a roupagem fluídica de caboclas. No entanto, há também entidades masculinas, que se encontram nos entrecruzamentos vibratórios coordenados das 7 vibrações originais, como veremos adiante. Assim como as entidades das vibrações originais de Orixalá e Iori, são seres espirituais oriundos de pátrias siderais distantes. Embora muitos elementos da vibratória de Iemanjá tenham encarnado no início do planeta Terra, já no seio da então poderosíssima raça vermelha. Quando dissemos muitos e não todos os elementos, é porque os demais ficaram no plano astral relativo ao planeta Terra, orientando por cima aqueles que tinham descido através do encarne em um corpo físico, é claro. Muitos deles se foram para suas pátrias originais ou evoluem em páramos cósmicos inatingíveis à própria imaginação terrena. Em verdade, esses seres espirituais, embora para efeitos terrenos trabalhem com a luz polarizada e correntes eletromagnéticas refletidas da Lua, são de outras galáxias, estando em missão no planeta Terra. Foram essas entidades que promoveram com os arquitetos ou prepostos de Jesus. 213. Iemaniarte. Iemoejá.
Iemanjá. Umbanda, a protossíntese cósmica. Gênese planetária, como muitos contribuíram para a antropogênese e a formação de toda a fis. São, pois, a maternidade cósmica, o princípio espiritual atuando na energia ou substância etérica. Em caráter hierático, correspondem ao amor cósmico, que em comunhão com a sabedoria cósmica formam a protossíntese cósmica ou a Umbanda. São entidades capacitadas na geração de novos recursos e novas formas para a humanidade, e em especial para a coletividade do movimento umbandista da atualidade. São fontes de luz e amor superior para os filhos de fé terráqueos. São veneráveis e augustos representantes do governo oculto do cosmo. Em se tratando de magia etéreo-física, atuam muito diretamente no campo mental e no plano astral, fazendo fluir suas energias num constante ciclo e ritmo. Tudo visando a manutenção vibratória do planeta Terra, usando para isso os influxos do magnetismo lunar e também os grandes deslocamentos de massas líquidas através dos oceanos. Equilibram o eixo magnético terrestre, fornecendo um equilíbrio planetário, tanto fisicamente como etericamente. Equilibram e neutralizam certas forças hidrotelúricas movimentadas por entidades comandantes das trevas que, embora encarceradas no mal e no enrijecimento espiritual, contribuem para que seja cumprida a lei divina. São sumamente portentosas as entidades de Iemanjá no combate à magia negra, pelos motivos já expostos. Embora trabalhando muito mais em nível de plano astral e mental, essas entidades são sumamente importantes em seus trabalhos em prol do movimento umbandista. 3. Grafia sagrada ou lei de Pemba. Dentro do grafismo ou escrita sagrada, o alfabeto que traduz os equivalentes vibratórios de ordem astral, clichês astrais que, quando ativados, produzem ações várias, é o dito adâmico. O termo sagrado Iemanjá assim se expressa. Nesse alfabeto original, que tem equivalências vibratórias na magia astroetéreo-física. Além dos sinais sagrados, daremos também seus valores numéricos, que além da quantidade expressam qualidade, através da unidade letra-som. 4. Os 7 orixás, os guias, os protetores. Os 7 orixás menores são o que representam aqui, no planeta Terra, em seu plano físico e astral, o orixá ancestral. Os 7 orixás menores da vibração de Iemanjá são: 1. Cabocla Alhara. 2. Cabocla Estrela do Mar 3. Cabocla do Mar 4. Cabocla Indaiá. 5. Cabocla Inhaçã. 6. Cabocla Nanamburucon. 7. Cabocla Oxum. Abaixo dessas entidades, temos os guias. São guias da vibratória de Iemanjá. Caboclo do Mar, Cabocla Cinda, Cabocla Sete Luas, Cabocla Jussanã, Cabocla Jandira e outros. Logo abaixo, dentro da hierarquia sagrada, temos os protetores. Dentre eles, citaremos 214. Lei de Pemba em sentido vertical, de baixo para cima. Centralização. Capítulo Xi. Cabocla Lua Nova, Cabocla Rosa Branca, Caboclo da Praia, Cabocla Jace, Cabocla da Concha Dourada, Caboclo Sete Conchas e outros. 5. A atuação dessas entidades. Essas entidades, tais quais as de Orixalá, no grau de orixás menores, não baixam, podendo fazê-lo muito raramente e quando encontram médios com acentuada elevação moral mediúnica. Quando abaixam no reino, descem em seus médiuns, fazem-no, dando mensagens quase sempre de caráter geral. Excepcionalmente dão consultas. As entidades no grau de guias já baixam mais constantemente, mas em caráter geral são raras as aparições dessas entidades nos terreiros da atualidade. Gostam de mediunizar seus aparelhos em outras modalidades mediúnicas, tais como clarividência, clareaudiência, psicografia intuitiva, irradiação intuitiva e sensibilidade psicoastral. Muitas dessas entidades, os guias de Iemanjá, baixam na faixa vibratória de Oxóssi, claro que dentro dos entrecruzamentos coordenados da lei. As entidades no grau de protetores também não estão presentes constantemente, mas já são mais atuantes que os orixás e os guias.
dão consultas, trabalham educando e são mestres nos desmanchos de trabalhos oriundos da manipulação da baixa magia. Suas correntes eletromagnéticas vêm pela água do mar, carreando fortes influxos lunares, sendo por causa disso que gostam de trabalhar com água do mar, flores ou mesmo água comum. São também importantíssimos os trabalhos dos mensageiros de Iemanjá, os quais higienizam completamente o campo mental dos médios e do terreiro, bem como neutralizam as correntes vampirizantes que se projetam sobre os médiuns ou sobre o ambiente astroetérico do terreiro. Como as entidades da faixa de Orixalá, os da faixa vibratória de Iemanjá são auxiliares por cima de outras entidades que trabalham aqui por baixo. 6. Manifestações mediúnicas. Essas entidades atuam no corpo astral do médium na região do chakra frontal, em sânscrito, chakrasna, que tem sua equivalência no corpo denso na glândula hipófise e região 215. Umbanda, a protossíntese cósmica hipotalâmica, produzindo na fenomênica mediúnica ligeiras alterações fisionômicas, belas, serenas e suaves, psíquicas, vocais, etc. Atuam também na região cervical e na região precordial, no plexo cardíaco do corpo físico denso. Seus fluidos de contato vêm pela cabeça, braços e joelhos. Dão um balanço geral em todo o corpo do médium, levantando os braços em sentido horizontal e tremulando as mãos, arfando um pouco o tórax pela elevação respiratória e balançando a cabeça. Tomam então o controle do médium, emitindo um som mantrânico que, sendo de rara beleza e harmonia, predispõe os seres a todas as correntes espirituais superiores. Suas preces cantadas também são de rara beleza, pausadas ou em staccato, sempre exaltando as forças da natureza. Seus pontos riscados são de contornos longos e abertos, verdadeiros yantras asterisco de aberturas no campo mental e verdadeiros clichês de ordem astral, dão logo a flecha, a chave e a raiz. 7. Relações da vibratória de Iemanjá. Como todas as demais linhas, a linha espiritual ou vibração original de Iemanjá se relaciona com particulares vibrações, que são 8. Magia vegeto-astromagnética. Interessa-nos neste tópico específico os banhos de ervas, as defumações e as essências sagradas. A. Banhos de ervas. As ervas mais afins à vibração original de Iemanjá são aquelas que recebem mais diretamente as influências lunares, absorvendo suas energias específicas. Pariparoba, folhas e flores de rosa, folhas de avenca, panaceia, folhas e flores de violeta, picão do mato, arruda fêmea, colhida à noite, manacá, quitoco. Temos também muitas outras, que são facilmente reconhecidas pelo seu odor ou perfume desagradável ou sem cheiro. Estas ervas podem ser usadas em banhos, quais sejam. A1. Banhos de elevação ou litúrgicos. São banhos utilizados por médiuns já iniciados, aqueles que são considerados prontos ou prestes a sê-lo. O porquê de assim ser é em virtude deste banho movimentar certas energias de ordem psíquica, podendo trazer sérios distúrbios se o médium que for usá-lo não estiver nas condições acima citadas. Este banho liga o médium com o seu eu interior, fazendo-o elevar-se a níveis superiores de consciência, sendo por isso elo de ligação com os mentores do dito médium. O preparo deste banho é o seguinte: escolher 3, 5 ou 7 qualidades dentre as ervas indicadas, colhendo as verdes, na lua nova ou crescente, na hora planetária da lua. Vide adendo no final do capítulo, logo colocando-as em uma vasilha de louça branca ou ágata. Após lavá-las bem, dentro ainda da hora planetária lunar, adicionar-na. Asterisco. O caboclo Senhor Sete Espadas referiu-se a yantra como uma dança cósmica, a movimentação das linhas de forças, as quais estão expressas no ponto riscado, na Lei de Pemba. 216. A. Cor vibratória amarelo. B. Mantra Aba. C. Geometria sagrada reta. D. Número sagrado 2. É signo zodiacal Câncer. F. Astro regente Lua. G.
Dia propício segunda-feira H, força sutil e hídrica I, elemento, energia água, energia mental J, ponto cardial oeste, sudoeste L, metal prata M. Mineral ágata, cristais leitosos N, neuma quimue A0, horário vibratório das 18 às 21 horas P. Letra sagrada associada ao signo zodiacal HQ, letra sagrada associada ao astro regente BR, vogal sagrada S. Essência volátil líquida verbena T, flor sagrada rosas brancas e erva sagrada panaceia V, erva de Exu bananeira X, arcanjo tutor Rafael Y. Chefe de legião cabocla Alharas, Exu guardião indiferenciado Exu pomba gira. Capítulo X. Vasilha água do mar ou de mina, enfim, água pura. Após a colocação da água na vasilha, acende-se uma luz de lamparina sobre uma mesa, a lamparina dentro de um pentagrama, R, em louvor à vibração de Iemanjá. Inicia-se então a trituração das ervas, sendo essa feita com as mãos bem limpas, limpas com álcool e com a corrente de pensamentos o mais puro possível. Após a trituração, coa-se, retirando o resto das folhas, estando o sumo pronto para ser usado, se possível dentro ainda da hora favorável da lua. Para se usar o banho de elevação, tomasse primeiro o banho de higienização física. Logo a seguir, tomasse esse banho passando pela cabeça, fato esse primordial. Deve-se, se possível for, ficar de costas para o cardial oeste ou leste, absorção de forças, energias, respirando-se lenta e profundamente. Não se enxugue por um período de 3 minutos, para que possa haver plena transfusão e precipitação de elementos de ordem mental, astral e física. Repetir esse banho sempre que sentir essa necessidade, ou quando for para sua sessão. Caso fique difícil ao filho de fé, mesmo depois das explicações que daremos no final do capítulo a respeito das horas planetárias, tome-se o banho de elevação dentro do horário vibratório de Iemanjá, que é das 18 às 21 horas, podendo-se tomar também na segunda-feira, que é o dia da vibratória de Iemanjá. Ar 2, banho de desimpregnação ou descarga. A finalidade precípua deste banho é deslocar ou eliminar as cargas negativas que ficam agregadas no aura ou corpo etérico do indivíduo, combatendo mormente os males que afetam a sua organização astroetérica, influindo na parte psicoemotiva do ser e podendo acarretar graves distúrbios cardiocirculatórios, as chamadas doenças psicossomáticas. A colheita e preparação das ervas segue os moldes do litúrgico. Uma vez lavadas, colocamos as ervas na vasilha de louça branca, com a vela e o pentagrama. Acrescentar-se água fervente e espera-se esfriar. Após o banho de higienização, o indivíduo volta-se para o ponto cardial sul e toma o banho de ervas do pescoço para baixo, colocando sob os pés pequenos pedaços de carvão, que fixarão as cargas que as ervas deslocarem. Com o aura limpo, o indivíduo torna-se menos suscetível a contrair doenças de origem psicogênica, asma, dermatoses, problemas articulares, enxaquecas, verrugas e até certas disritmias cerebrais, as quais são taxadas de pequeno mal ou mesmo as mais graves. É até normal indivíduos com esses tipos de sobrecargas terem muitos problemas hormonais tais como obesidade, diabetes, transtornos do metabolismo lipoproteico e até gonadal e outras tantas doenças de difícil diagnóstico e terapêutica pela medicina oficial ou acadêmica. Mas voltando ao banho de descarga, após o mesmo ser tomado, os detritos das ervas devem ser retirados do corpo após 1 a 3 minutos, devendo ser colocados em algum recipiente de vidro, isolante, juntamente com o carvão, devendo ambos ser despachados em água corrente, sem o vidro, é claro. A3. Banho de fixação ou ritualístico. Este banho é de caráter essencialmente mediúnico, visando precipitar em maior abundância fluidos etéreo-físicos do médium. Leva em sua composição ervas de vibração original do médium e da vibração original da entidade atuante, no caso dessa ser diferente da do médium. Se forem iguais, as ervas serão somente da vibração de Iemanjá, sendo o banho preparado como se fosse de elevação. Caso as vibrações originais sejam diferentes, o banho ritualístico terá ervas da vibração original do médium misturadas com as da vibração original da entidade atuante, na proporção de 2 horas e 1.
sendo preparado na mesma vasilha de louça branca. Como neste caso a vibração original do médium é Iemanjá, as ervas serão todas colhidas em uma hora favorável da lua, na quinzena positiva ou branca. Na preparação do banho deve ficar sobre a mesa uma vela branca acesa dentro do hexagrama e, ao tomá-lo, do pescoço para baixo e sem que as ervas passem pelo corpo, o indivíduo volta-se de costas para o cardeal oeste ou leste. 217. Umbanda, a protossíntese cósmica. B. Defumações asterisco. Nas defumações, as ervas que serão queimadas devem ter sido colhidas na lua nova ou crescente, numa hora favorável da lua, e postas para secar à sombra, ficando claro que só se queimam ervas secas no braseiro de barro. As defumações podem ser feitas em qualquer lua ou horário, desde que a colheita tenha obedecido ao critérios citados. As ervas a serem usadas na quantidade de 1, 3, 5 ou 7 devem neste caso ser misturadas com casca de limão. Esta defumação serve também para descarregar uma gira de terreiro, o ambiente doméstico, etc. No caso do indivíduo querer revitalizar-se, deverá queimá-las numa hora favorável da lua, de preferência no horário diurno, voltando-se para o ponto cardeal oeste ou leste, recebendo a fumaça pela frente e pelas costas, também usando as luzes de velas vermelha, amarela e azul para revitalizar respectivamente os organismos físico, astral e mental, tudo debaixo de orações e correntes de pensamentos condizentes com o ato. C. Essências sagradas asterisco. Esses banhos deverão ser usados em qualquer fase da lua e em qualquer horário, passando obrigatoriamente pela cabeça. Seu preparo e uso obedece os critérios da página 181, com mentalização da cor amarelo pálido. As essências que mais se harmonizam com a vibração de Iemanjá são verbena, açucena, rosa, etc. 9. Lei de Pemba, identificação. As entidades atuantes na corrente astral de Umbanda dividem-se em 3 planos: o dos orixás, o dos guias, o dos protetores. Na lei de Pemba as entidades podem se identificar num desses 3 planos. Vejamos os sinais de Iemanjá. A banda ou vibração forma é a de caboclos, cuja flecha é curva. Vide explicações página 181. B. A chave identifica a vibração original. C. A raiz identifica o plano da entidade, as ordens e direitos, tipos de trabalho, movimentos, etc. Resumamos. Iemanjá, Lei de Pemba. Asterisco. As defumações relativas ao corpo mental são, para os nativos de Câncer, benjuim, mirra e verbena. As essências que aconselhamos para os filhos de Iemanjá, principalmente, para mulheres, essência de rosas, para os homens, essência de verbena. 218. Capítulo Xi. 10. Exu guardião da vibratória de Iemanjá. Os 7 orixás menores têm seus emissários da luz para as sombras, os Exus guardiães, que são serventias e elemento de ligação com cada um deles. Assim, temos Cabocla Yara Exu Pombagira, Cabocla Estrela do Mar, Exu Carangola, Cabocla do Mar, Exu Macangira, Cabocla Indaiá, Exu Nangue, Cabocla Inhaçã, Exu Maré, Cabocla Nanamburucum, Exu Gererê, Cabocla Oxum, Exu do Mar. Demos somente os Exus guardiães, que são serventias dos orixás, sendo praticamente impossível citar o nome de todos os Exus guardiães dos guias e protetores. Bem, paciente e tolerante filho de fé e amigo leitor, expusemos de maneira simples, e ainda usando a vestimenta, embora leve, das adaptações necessárias ao movimento umbandista da atualidade, os conceitos relativos, em sua parte esotérica, sobre as 7 linhas da Umbanda ou as 7 vibrações originais, que são a mesma coisa. Após esses conceitos, precisamos fazer entender ao filho de fé que as 7 vibrações originais ou as 7 linhas não são independentes umas das outras, e sim que existem profundos entrelaçamentos vibratórios entre elas, sabiamente coordenados pelas leis do astral superior.
Esses entrelaçamentos vibratórios nos dão a entender que as 7 linhas da corrente astral de Umbanda funcionam como um complexo veículo da lei divina e que o movimento desse veículo é feito em bloco, e não isoladamente, como a priori pode parecer. Assim, as 7 vibrações originais têm pontos em comum umas com as outras, naquilo que chamamos de intermediação vibratória coordenada. Essa intermediação vibratória coordenada coloca o sistema todo em movimento, é como se as 7 vibrações originais fossem ligadas umas às outras por elos, sendo esses elos os intermediários de uma vibração para outra e vice-versa. O filho de fé pesquisador e perquiridor já deve estar entendendo quanto são grandes em movimentos de forças espirituais, os entrelaçamentos coordenados. Razão de ser da protossíntese religio-científica. Vejamos, pois, de maneira bem objetiva, como funcionam esses entrecruzamentos ou entrelaçamentos vibratórios entre os orixás menores, guias e protetores das 7 vibratórias ou 7 linhas da Umbanda da atualidade. 219. Umbanda, a protossíntese cósmica. Vibração original de Orixalá e suas intermediações ou entrelaçamentos. Vibratórios coordenados. 220. Capítulo Xi. Vibração original de Ogum e suas intermediações ou entrelaçamentos. Vibratórios coordenados. 221. Umbanda, a protossíntese cósmica. Vibração original de Oxóssi e suas intermediações ou entrelaçamentos. Vibratórios coordenados. 222. Capítulo Xi. Vibração original de Xangô e suas intermediações ou entrelaçamentos. Vibratórios coordenados. 223. Umbanda, a protossíntese cósmica. Vibração original de Yorimá e suas intermediações ou entrelaçamentos. Vibratórios coordenados. 224. Capítulo Xi. Vibração original de Iori e suas intermediações ou entrelaçamentos. Vibratórios coordenados. 225. Umbanda, a protossíntese cósmica. Vibração original de Iemanjá e suas intermediações ou entrelaçamentos. Vibratórios coordenados. 226. Capítulo Xi. Neste instante, o filho de fé adrede preparado, o mesmo acontecendo com o leitor amigo, deve ter percebido o quanto são sábias e benevolentes as leis superiores, pois nos entrelaçamentos vibratórios observamos que na corrente astral de Umbanda se trabalha em conjunto, mesmo sabendo-se que cada linha ou vibração original tem uma tarefa especial, mas que pelas intermediações ficam quaisquer vibrações aptas a desempenhar quaisquer funções. Esses entrelaçamentos, em primeiro plano, são os do karma. São entrelaçamentos propulsores de ações e reações, tudo visando a evolução e, é claro, ao progresso de todos. Com o ressaltado, fica claro que a Umbanda não é esta ou aquela linha em separado, mas sim o conjunto harmônico de suas puras vibrações que a todos envolvem. Bem, o que nos tínhamos proposto a mostrar, mostramos, faltando somente algumas pequenas informações para, sem perda de tempo, entrarmos no conceito de linhas aceito pela maioria dos filhos de fé encarnados no atual momento do movimento umbandista, e em seguida mostrarmos como funciona o horário vibratório dos orixás, dando nesse momento alguns conceitos sobre o que sejam os orixás. Dentro dessas 7 faixas ou vibrações espirituais, além dos orixás menores, temos os guias e protetores, os quais obedecem o entrelaçamento vibratório do orixá menor. Exemplo, o caboclo Xangô Pedra Preta é Xangô, sendo intermediário para a vibração original de Yorimá. Assim, todas as entidades espirituais que estão debaixo do comando vibratório de Xangô Pedra Preta serão intermediárias de Xangô para Yorimá, assim acontecendo em qualquer vibratória com os 42 orixás menores. Até o presente momento, expusemos aos filhos de fé o conceito sobre as 7 linhas ou as 7 vibrações originais segundo os arquivos das escolas iniciáticas do astral superior num templo sede.
que no linguajar de terreiro denomina-se Aruanda ou templo cósmico. Deixemos agora esses conceitos buscados em sua fonte original para sentirmos como as grandes massas populares que acorrem aos terreiros entendem as 7 linhas, que por lá chamam de os 7 orixás ou 7 linhas mesmo, não conhecendo o termo vibração original nem como sinônimo de linha. Assim é que, na augusta confraria do astral, achou-se por bem permitir que os vários filhos de fé que chegaram e continuam chegando aos terreiros não tivessem muitas arestas a parar naquilo que tinham como concepção religiosa. Na verdade, a grande maioria não tinha arraigamento religioso nenhum, visto, via de regra, nunca se interessarem. É claro que há exceções, como aquelas condições especialíssimas, tais como compromissos sociais inadiáveis ou mesmo para fins de acompanhamento de segmento social. Ou seja, se para a sociedade é bom ser, então serei. Mas num determinado instante da vida terrena, vêm as dores, as provas, os duros embates interiores. E é neste exato momento que se sente que precisamos de religiosidade antes de religião. Mas como fazer? É aí que muitos e muitos filhos inexperientes correm em vários terreiros na ânsia de buscar a melhora, o conforto e o remédio. Tudo o que no terreiro buscam, vão encontrar e lentamente, muito lentamente, não nos importando que demore algumas encarnações, vamos esgotando a imaturidade de muitos filhos de fé, mas que já se encontram sob nosso controle. Assim, muitos deles chegam à Umbanda e lá ficam, não cogitando se o que fazem é o melhor ou se poderiam evoluir mais. Não. Estacionam, já acham que está bom. É como muitos dizem, para que saber mais? Quem procura saber muito fica só pensando nisso e acaba louco. Filho de fé consciente e estudioso, há muitos filhos nossos que ainda pensam assim. Aguardemos o tempo, ele é mestre. Mas já nesses meios conseguimos grandes vitórias e muitas outras estão prestes a serem conseguidas. Aliás, todas as lutas da corrente astral de Umbanda se prendem fundamentalmente a esses filhos de fé e suas concepções sobre as coisas divinas ou do espiritual. Nosso alvo são eles, queremos elevá-los a níveis conscienciais mais condizentes com o 32 milênio, que está nos calcanhares de todos nós. Hoje somos infinitamente melhores do que fomos ontem, e amanhã, se trabalharmos duro, e vamos trabalhar, seremos infinitamente melhores que ontem e hoje. Grandes arestas de ordem humana e do astral inferior estão sendo aparadas, não queremos ferir consciências, mas sim curá-las, as que estão doentes, é claro. 227. Umbanda, a protossíntese cósmica. Assim é que, a esses locais, os ditos terreiros sem nenhum direcionamento doutrinário, é que acorrem os indecisos ou os não posicionados em questão consciencial religio-filosófica. Não entendendo a si mesmo, fica muito difícil entender o que se processa, se é que se processa alguma coisa num desses terreiros. Uma coisa eles sabem, falam de Deus. Tem uma imagem de Jesus, que logo chamam de Oxalá, que dizem ser Deus, confusão devido ao catolicismo pregar a Santíssima Trindade, sendo Jesus uma das 3 pessoas que compõem o Deus Pai, além de muitos outros santos e santas católicos, misturados com imagens de supostos pretos velhos, caboclos, crianças, outras 1000 formas. Muitos filhos perguntarão, isso não é para fazê-los mais próximos de seus antigos cultos religiosos? Mas, por outro lado, essa situação não causa grandes traumas ou confusões. Essa é uma parte da verdade, é uma forma simples, aparentemente ingênua, de atraí-los para o caminho espiritual. Disse aparentemente, pois há sutilíssimos mecanismos psicológicos e anímicos através desta forma de abarcamento. A outra parte da verdade é que muitos dos que vão a esses terreiros, a grande maioria, não conhecia praticamente nada de cultos e de doutrina nas religiões de que vieram. Têm vagas recordações e encontram no terreiro o primeiro momento vontade, algo importantíssimo para o seu espiritual, de conhecer e de ter fé. Isso nasce no interior do ser e muitas vezes demora para tornar-se consciente, ficando para o subconsciente. Mas já é um grande passo dado à frente e ao alto. O que não conseguiram fazê-lo nos seus cultos de origem, tentam fazer nos terreiros, mesmo porque até se parecem, pois têm santos, santas, cruzes, incensos e o que é melhor,
Se antes era difícil falar com o sacerdote, agora, no terreiro, existe a assistência direta do Pai de Santo, que é para esses filhos uma espécie de salvador, o sacerdote que eles precisam. Quando disse sacerdote, não importa o grau cultural ou mesmo espiritual desse Pai de Santo. É por seu intermédio que as pessoas tentam adquirir fé e buscam achar-se em suas vidas e em seus espirituais. Perguntará o filho de fé, mas aos pais de santo aproveitadores dessas situações. E então, assim, pois, dentro de um movimento que abarca milhões de pessoas, deverão surgir os aproveitadores. Mas no decorrer do tempo eles desaparecerão. Aliás, já estão desaparecendo. Não vamos, por causa de 1000, dizer que milhões são aproveitadores. Os que são, grandes tormentas os aguardam neste e no outro lado da vida. É da lei, meu filho, que quem deve paga, quem merece é porque nada deve. Mas, voltando ao terreiro e deixando de lado os aspectos sombrios das humanas criaturas, que aliás existem em todos os setores, não só no movimento umbandista, encontramos o terreiro como um órgão adaptador de consciências. Assim é que, se perguntarem a um querido filho de fé que frequente esses terreiros quais são as linhas de Umbanda, a maioria deles não vai saber dizer, vão dizendo os nomes. Mas em verdade não conhecem significados, funções, quem trabalha nelas, o porquê de assim ser. O que sabem é que vão às sessões e recebem o caboclo, o preto velho, a criança e Exus. Estamos exemplificando a vivência popular do atual movimento umbandista. Sabem que existe a linha dos caboclos, dos pretos velhos, das crianças, dos Ogum, do Xangô, Oxum, Inhaçã, Nanã, Oxalá, Obaloaê, assim eles falam, Iemanjá, a Senhora do Mar e outros. Enfim, misturam roupagens fluídicas com as 7 vibrações. Por exemplo, quando dizem caboclos, estão especialmente falando de Oxóssi, pois para eles Oxóssi é o rei das matas, é o caçador. Então ele, Oxóssi, é caboclo, e é São Sebastião. Como? Deve estar perguntando o filho de fé não acostumado com o sincretismo. Sim, nessas cabanas, as entidades do astral superior usam de alimentos psíquicos, por meio de analogias simples, para que no futuro esses filhos de fé estejam já fortalecidos em seus conceitos mais puros e mais sutis. Tudo deve ser cautelosamente analisado e estruturado, visando elevar cada vez mais o espiritual desses filhos de fé ainda muito distanciados das leis mais simples do universo. Assim é que fazemos adaptações, visando interpenetrar o mental e o coração dos vários filhos de fé, isso de maneira suave e serena, sem agredirmos ou coagirmos o indivíduo. No capítulo em que falarmos sobre a Umbanda e suas ramificações, explicaremos detalhadamente o que aqui falamos superficialmente. Mas vamos então às 7 linhas que as massas populares mais aceitam e, portanto, mais estão particularizadas aos terreiros de Umbanda onde. 228. Capítulo X. Ainda não chegou a doutrina do astral superior, que seguramente logo estará chegando, pois as entidades afins a essas casas já estão começando, da maneira que podem e segundo os graus de consciências das humanas criaturas que acorrem aos seus terreiros, a lançar seus verdadeiros conceitos. As 7 linhas da Umbanda, para a grande massa de filhos de fé umbandistas, são 1. Oxalá sincretizado com Jesus Cristo, que eles chamam de nosso Pai Oxalá. 2. Iemanjá sincretizado com Nossa Senhora, que eles chamam de a Rainha do Mar. 3. Ogum sincretizado com São Jorge, que eles dizem ser guerreiros romanos. 4. Oxóssi sincretizado com São Sebastião, que eles dizem ser o povo da mata. 5. Xangô sincretizado com São Jerônimo, que eles dizem ser o povo da cachoeira. 6 linhas, alguns falam, como os africanos, das Ibejis ou Ereis, criança sincretizado a São Cosme e Damião, que chamam linha das crianças, ou dos candengos. 7 linha que sincretizam com São do Cipriano, dizendo ser a linha africanos dos pretos velhos escravos, que muito evoluíram quando de sua passagem através da escravidão. Falam também de alguns outros orixás, mas sem muito conhecimento de causa, citando Oxum, Iansã, Nanã, Obaloaê e outros, mas que não dizem ser linhas, citam também baianos, boiadeiros, marinheiros, povo do Oriente, etc. Resumamos esquematicamente.
Linha cor de linha sincretismo entidades. 1. Linha de Oxalá branco ou roxo Jesus santos e santas, Espírito Santo. 2. Linha de Iemanjá azul branco ou só azul claro N. Senhora da Conceição sereias, caboclos, marinheiros, etc. 3. Linha de Ogum vermelho e branco ou só vermelho São Jorge guerreiros romanos, gauleses, japoneses, mongóis, etc. 4. Linha de Oxóssi verde e branco ou só verde São Sebastião índios. 5. Linha de Xangô marrom e branco ou só marrom São Jerônimo alguns são índios, outros são de várias procedências. 6. Linha das crianças, Ibejis. Azul, rosa, amarelo ou só rosa São Cosme e Damião. Crianças desencarnadas que vêm no reino para brincar e ajudar as pessoas. 7. Linha dos africanos preto a branco ou contas de lágrimas de Nossa Senhora São Cipriano ou São Lázaro. Pretos e pretas velhas, escravos, mandingueiros e alguns até feiticeiros. 229. Umbanda, a protossíntese cósmica. Nesse resumo demos o básico, ficando para o capítulo 13 o aprofundamento que já citamos. Quando citamos sincretismo, os filhos de fé verão que demos o mais aceito, embora haja diferenças de região para região. Mas, na Umbanda que atende às grandes massas populares, em geral mantém-se os nomes que demos. Mudam quando há misturas, tais como o candomblé, catimbó, toré, xambá, babassuê, toque de mina, canjerê, quimbanda, etc. Nós estamos falando aqui sobre essas linhas de vivência na Umbanda em suas duas faces, a iniciática e a destinada às grandes massas, que no momento, sem dúvida, é a de maior utilidade, claro que se apararmos algumas de suas arestas. Para isso, é necessário contar com o socorro da Umbanda iniciática, na qual, na verdade, entre outras de suas funções, está a de servir de alimento doutrinário para a Umbanda do futuro. O mais importante é que tudo no momento é movimento umbandista, o qual visa restaurar o verdadeiro Umbanda, a protossíntese cósmica. Após rápidas palavras sobre o conceito popular das 7 linhas ou 7 vibrações originais, falemos e entendamos muito humildemente o conceito sobre Orisha. Já vimos que o vocábulo Orisha é uma transformação do vocábulo primeiro Araxá, que era a denominação dada aos senhores da luz, aos senhores de uma faixa vibratória espiritual, em que diversos seres espirituais, por afinidade vibratória, ficam debaixo de seu beneplácito. Aqui, para o presente momento, vamos dizer que os orixas originais ou virginais são os detentores da coroa divina, ou seja, os 7 espíritos de Deus, e isso no universo ou cosmo espiritual. Sem darmos as outras sequências da hierarquia, diremos que aqui no planeta Terra e em nosso sistema, esses orixas virginais são representados pelos orixas intermediários, e esses por sua vez pelos orixas ancestrais. Orixas virginais da luz. Bem, para terminarmos nossa longa conversa sobre as 7 linhas, falta-nos explicar o horário vibratório dos orixas, deixando a cargo do médium de que nos servimos a explicação do cálculo do horário planetário no fim deste capítulo. No decorrer deste capítulo, já demos noções sobre o horário vibratório dos orixas, faltando somente as explicações finais sobre o conceito. Vimos aqui o círculo vibratório, o qual foi dividido de 45 graus em 45 graus. O nosso zero inicia-se no ponto da meia-noite. De 45 graus em 45 graus corresponde um período de tempo de 3 horas. Cada conjunto de 3 horas está diretamente particularizado e supervisionado por uma das 7 vibrações originais. Dentro de cada vibração original, ou seja, do período de supervisão dessa vibratória, fazemos uma divisão em 7 períodos, correspondendo cada período ao orixa menor correspondente. Como cada faixa vibratória, no círculo, tem 3 horas ou 45 graus, cada orixa menor não intermediário ocupa um período de 30 minutos, tendo os demais um período de 25 minutos cada um. Assim, vejamos. 230. Horário vibratório dos orixas.
Orixás ancestrais. Orixás intermediários. Na atualidade, o orixá é o senhor da luz, o guia é o refletor da luz e o protetor é o executor. Capítulo Xi. Ogum 45 graus a 90 graus, 3 horas a 6 horas, 3 horas, 3 horas e 30, Caboclo Ogum de Lei, 3 horas e 30, 3 horas e 55. Caboclo Ogum Rompe-Mato, 3 horas e 55, 4 horas e 20, Caboclo Ogum Beira-Mar, 4 horas e 20, 4 horas e 45. Caboclo Ogum de Malê, 4 horas e 45, 5 horas e 10, Caboclo Ogum Megê, 5 horas e 10, 5 horas e 35. Caboclo Ogum Iara, 5 horas e 35, 6 horas, Caboclo Ogum Matinata. Exu 0 grau a 30 graus, 0 horas, 3 horas, 0 hora e 30, Exu 7 encruzilhadas, 0 hora e 30, 0 hora e 55. Exu Tranca-Ruas, 0 hora e 55, 1 hora e 20, Exu Marabo 1 hora e 20, 1 hora e 45, Exu Gira-Mundo 1 hora e 45, 2 horas e 10, Exu Pinga-Fogo 2 horas e 10, 2 horas e 35, Exu Tiriri 2 horas e 35, 3 horas, Exu Pombagira. Oxóssi 90 graus a 135 graus, 6 horas às 9 horas, 6 horas, 6 horas e 30, Caboclo Arranca-Toco 6 horas e 30, 6 horas e 55. Caboclo Cobra Coral 6 horas e 55, 7 horas e 20, Caboclo Tupinambá 7 horas e 20, 7 horas e 45. Cabocla Jurema 7 horas e 45, 8 horas e 10, Caboclo Pena Branca 8 horas e 10, 8 horas e 35, Caboclo Arruda 8 horas e 35, 9 horas, Caboclo Araribóia. Orixalá 135 graus a 180 graus, 9 horas às 12 horas, 9 horas e 30, Caboclo Urubatão da Guia 9 horas e 30. 9 horas e 55, Caboclo Guaraci 9 horas e 55, 10 horas e 20, Caboclo Guarani 10 horas e 20, 10 horas e 45, Caboclo Aimoré 10 horas e 45, 11 horas e 10, Caboclo Tupi 11 horas e 10, 11 horas e 35, Caboclo Ubiratã 11 horas e 35, 12 horas, Caboclo Ubirajara. Lhori 180 graus a 225 graus, 12 horas às 15 horas, 12 horas e 30, Tupanzinho 12 horas e 30, 12 horas e 55, Iareri 12 horas e 55, 13 horas e 20, ORI 13 horas e 20, 13 horas e 45, Reari 13 horas e 45. 14 horas e 10, Damião 14 horas e 10, 14 horas e 35, do 1 14 horas e 35, 15 horas, Cosme. Xangô 225 graus a 270 graus, 15 horas às 18 horas, 15 horas e 30, Caboclo Xangô Caó 15 horas e 30. 15 horas e 55, Caboclo Xangô Pedra Preta 15 horas e 55, 16 horas e 20, Caboclo Xangô 7 Cachoeiras 16 horas e 20, 16 horas e 45, Caboclo Xangô 7 Pedreiras 16 horas e 45, 17 horas e 10, Caboclo Xangô Pedra Branca 17 horas e 10. 17 horas e 35, Caboclo Xangô 7 Montanhas 17 horas e 35, 18 horas, Caboclo Xangô Agodo. Iemanjá 270 graus a 315 graus, 18 horas às 21 horas, 18 horas e 30, Cabocla Iara 18 horas e 30. 18 horas e 55, Cabocla Estrela do Mar 18 horas e 55, 19 horas e 20, Cabocla do Mar 19 horas e 20, 19 horas e 45, Cabocla Indaiá 19 horas e 45, 20 horas e 10, Cabocla Inhaçã 20 horas e 10, 20 horas e 35, Cabocla Nana Burucum 20 horas e 35, 21 horas, Cabocla Oxum. Iorimá 315 graus a 360 graus, 21 horas a 0 hora, 21 horas e 30, Pai Guiné 21 horas e 30, 21 horas e 55, Pai Congo de Aruanda 21 horas e 55, 22 horas e 20,
Pai Arruda 22h20. 22h45, Pai Tome 22h45, 23h10, Pai Benedito 23h10. 23h35, Pai Joaquim 23h35, 0h, Vovó Maria Conga. Ao encerrarmos o horário vibratório ou círculo mágico vibratório, é necessário que se diga que o mesmo é utilíssimo para o médium-chefe responsável, que melhor queira favorecer um de seus filhos de fé, por meio de um profundo levantamento, pois nesse horário encontrará subsídios importantíssimos. Também é útil quando necessitamos preceituar ritualisticamente a natureza nas ditas oferendas ritualísticas. Nós, seres espirituais presos ainda às noções do tempo e espaço, encontramos nesse horário vibratório excelente bússola norteadora para que nossos empreendimentos sejam vitoriosos. Os iniciados devem estar estranhando nós termos dado o horário de Exu da meia-noite às 3h, mas frisemos que esse horário obedece somente os sinais de Pemba corretos, ordens do Orixá ao Exu que se queira dentro de sua hora fim, quando o galo cantar, como se diz na gíria de terreiro. Assim, esse horário dos Exus está dentro do período da desimpregnação vibratória do planeta. Pois das 0 às 3h o planeta está em expiação, expurgando tudo, principalmente para as zonas subcrostais. Portanto, querer usar o horário desses Exus para fins negativos ou em detrimento de alguém é atirar-se de encontro ao mundo das trevas em zonas subabismais. Portanto, não faças-o que não sabes. Tanto isso é real, que o período de Exu é precedido pelo Senhor da Palavra da Lei, Yorimá, e sucedido por Ogum, o Senhor das Lutas e das Demandas. Como já disse, existe um horário particularizado para os Exus que não esse que demos, mas como é ele de uso exclusivo dos médias magistas, deixaremos para eles, com sua iniciação, no interior do templo. É só. Assim, filho de fé, após as 7 vibrações originais, vamos sem perda de tempo à hierarquia da Umbanda e sua numerologia sagrada.